Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria e paz no coração. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E quando a dúvida bate, Deus, Ele não te responde? Ou somos nós que estamos ignorando a sua resposta? A palavra de Deus nos diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e eu responder-te-ei. Você já parou para observar? Nós oramos, nós pedimos, nós esperamos, e em algum momento nós ficamos pensando: o Senhor não me ouve, o Senhor não me vê, o Senhor não me responde. Mas será que é mesmo assim? Será que é desse jeito? Nem sempre o problema é a ausência da resposta de Deus na nossa vida. Às vezes, somos nós que rejeitamos a sua resposta, porque às vezes não é da forma que queremos, não é a resposta que nós esperávamos, porque Deus, Ele responde, não da nossa maneira, do jeito que nós queremos, mas do jeito dele, através de um não que nós não aceitamos, através de um direcionamento que nós queremos evitar, através de uma mudança que devemos mudar, mas não queremos. E quando a resposta não agrada, a gente simplesmente diz: Deus está em silêncio, Deus não me ouve. Mas Deus nos diz: clame a mim e eu responder-te-ei. Esse versículo nos mostra que Deus, Ele ouve as nossas orações, que Deus, Ele responde às nossas orações. Mas às vezes o nosso coração está endurecido, ou nós estamos obcecados tanto por uma coisa, que Deus está falando que não é o momento, que não é esse caminho, e mesmo assim nós estamos ali dizendo: Deus não me ouve. Nem sempre será do jeito que nós queremos, nem sempre será no tempo que nós esperamos, ou a resposta não será do jeito que nós gostaríamos. Muitas das vezes Deus irá responder, trazendo uma direção, gerando um incômodo, mostrando o que nós verdadeiramente precisamos fazer. Deus, Ele não tem dificuldade em nos responder, em falar conosco. Deus, Ele não tem dificuldade em ouvir as nossas orações. Mas somos nós que temos dificuldade de ouvi-lo, de obedecê-lo. A palavra de Deus nos diz assim, lá em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem e assim elas me seguem. Por que nós temos tanta dificuldade em ouvir a voz de Deus? Por que nós temos tanta dificuldade em seguir a Deus? Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Sinais de que nós estamos ignorando a resposta de Deus, as respostas às nossas orações. Sabe, quando nós precisamos fazer algo, mas adiamos. Continuamos pedindo confirmação de algo que Deus já deixou claro que não é para fazer. Sentimos incômodo quando oramos sobre determinado assunto. Procuramos outras opiniões esperando ouvir algo diferente. Isso não é falta de resposta. Isso é resistência em querer aceitar o que Deus tem para a nossa vida. Isso é resistência em não aceitar que Deus faça aquilo que nós tanto queremos. Mas o que você quer não é o que Deus quer para a sua vida. Às vezes o que você quer lá na frente vai fazer você parar, você sair da presença dele. O que ele tem para mim e para a sua vida é completo, é perfeito. Se você está tendo dificuldade para ouvir a voz do Senhor, nessa manhã eu convido você a orar e pedir para Ele. Fala para Ele: Senhor, me dá sensibilidade para poder ouvir a Tua voz. Me dá coragem para obedecer o Teu mandato, para obedecer o que o Senhor tem me mandado fazer, o caminho que eu tenho que seguir.
mesmo que for difícil. Tira de mim essa resistência que tem me impedido de te ouvir. Tira de mim todo esse medo, toda desculpa. Eu não quero mais apenas ouvir. Eu quero ouvir, viver, sentir tudo aquilo que o Senhor diz para mim. Eu quero ter intimidade contigo. E quando o Senhor falar, eu ter a certeza que é o Senhor que está falando, que é o Senhor que está me conduzindo, que é o Senhor que está me mostrando a direção certa que eu tenho que caminhar. Eu quero entender que às vezes as circunstâncias da minha vida vai mudar. Eu quero entender, Senhor, que o pacto que o Senhor fez lá na cruz com o Senhor Jesus, de mudar a minha vida, de limpar os meus pecados, o amor que o Senhor demonstrou para mim naquela cruz, que eu possa fazer valer a pena cada sacrifício que o Senhor Jesus passou por mim. Eu quero te ouvir, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero, Senhor, poder aceitar o teu não e não viver a minha vontade, os meus desejos, o meu querer, pois o Senhor pagou o preço tão caro pela minha vida. O Senhor Jesus pagou um preço muito caro na nossa vida. E o amor dele é infinito. E se ele está te dizendo não, é porque não é a hora, não é esse caminho, não é essa decisão que ele tem para a sua vida. Pare de buscar respostas onde você não vai encontrar. Pare de ouvir vozes que irão fazer você desistir, parar, distanciar da presença do Senhor. Confie mais nos planos de Deus para a sua vida. Continue orando, continue buscando, continue crendo. Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele nunca nos deixou só. Deus não nos deixa enganado. E a pergunta, quer dizer, a pergunta que eu pergunto para você nessa manhã, Deus não te responde? Ou somos nós que estamos ignorando a resposta de Deus? Eu tenho certeza que Deus já falou com você de uma maneira ou de outra, Deus já te deu a resposta. Mas como a resposta ainda não é a resposta que você tanto quer ouvir, você está sendo resistente. Mas não resista a Deus, não resista à vontade de Deus, não resista aos planos de Deus para a sua vida, pois os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Que nós possamos ser como as ovelhas que conhece a voz do seu Senhor, que conhece a voz do pastor, e assim elas a seguem com a certeza de que estão seguindo o seu Senhor, e com ele elas estão protegidas, guardadas, e com ele nenhum mal chegará até ela, e se chegar, ele irá proteger. Pare de resistir ao Senhor, entregue a sua vida para ele hoje, e quando você for orar, ore crendo de que o Senhor ouve e responde às nossas orações. E quando Deus responder à sua oração, não endureça o seu coração. Apenas siga as orientações do nosso Senhor, pois com Ele nós nunca iremos errar, falhar. Porque o Senhor não erra, o Senhor não perde, o Senhor sempre ganha. Você já viu alguma história na Bíblia de que o Senhor perdeu alguma coisa? Não, né? Então confie nos planos do Senhor para a sua vida. O que Ele tem preparado para você é maravilhoso. Basta você ter a sensibilidade para ouvir o que Deus está falando para você hoje. Se você ainda não conhece desse Jesus maravilhoso, entrega a sua vida para Ele. E receba Ele como o seu único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus te ama, que o seu dia seja extraordinário. Bom dia.